Hoje nós vamos confeccionar a nossa lancheira Lanchinhos. Vamos aprender juntos como confeccionar esta maravilha? Bora lá para a costura então. Aqui a gente já tá com nossos espelhos, já com as marcações da frente. Nós fizemos uma marcação de 5 centímetros por 17 de altura dos dois lados. Passamos uma fitinha dupla face e depois achamos o meio da nossa alça e posicionamos em cima. Com a alça já colocada, ele ficou com 6,5 dos dois lados, tá? Então, fizemos uma marcação de 5 centímetros por 17 dos dois lados, achamos o meio, ó. Achamos o meio da nossa alça e aí a gente passou uma fitinha dupla face e posicionamos a alça deste modelinho como a gente fez aqui. A nossa alça, ela tem 86 centímetros, o comprimento que a gente colocou na nossa base da frente. Aqui, somente a nossa frente com a alça, vamos passar uma costura, prendendo essa alça para que ela fique posicionadinha na parte da frente. Vamos ver a nossa marcação que a gente fez aqui. E aí, onde a gente fez a nossa marcação, nós finalizamos aqui a subida da nossa alça. Então, aqui é simples, é só você costurar por volta de toda essa alça, na marcação da altura que você fez. E a gente vai repetir o processo nos dois lados para que essa alça fique presa. Vai ficar exatamente assim, a nossa alcinha frontal, e a gente vai repetir o processo na parte de trás. Aqui com os nossos espelhos já costurados, nós já podemos aplicar o nosso Etaflon. Primeiro, nós temos que achar o meio dessas... Primeiro, a gente tem que achar o meio dos nossos espelhos. Dos dois lados, tá? Agora, pegamos o nosso Etaflon, passamos uma fitinha dupla face para que ele não desloque na hora da costura. Posicionamos ele em cima. Ó, vamos posicionar ele assim.
E vamos passar uma costura em toda a volta. O mesmo processo que eu estou fazendo aqui, você faz em qualquer máquina, tá? Mesmo que a gente utilize o Etaflon em toda a base. Já com o nosso Etaflon já colocado na nossa peça, vamos repetir o processo na parte de trás. Com os nossos 2 espelhos já colocados Etaflon, vamos só refilar toda essa sobra e reservar as nossas partes da frente e costa. E os nossos espelhos vão ficar assim. Aqui a gente vai reservar. Agora que a gente vai trabalhar na nossa tampa, antes de colocar o nosso Etaflon, vamos achar o meio da nossa tampa, em cima e embaixo. Achando o nosso meio, vamos pegar uma tirinha da cor do nosso material para o acabamento. Vamos posicionar esse acabamento aqui em cima, pra gente passar o nosso vivo. E aqui a gente só vai contornar toda a nossa peça com o nosso vivo. Quando chegar próximo do nosso contorno, que já onde a gente iniciou, a gente coloca a tesoura rentezinho e cortamos o nosso vivo para fazer o encaixe. Aqui a gente já pode descer o nosso acabamento, encaixa ele bem bonitinho, desce para fazer o encaixe do nosso acabamento e faça uma costurinha.
E a nossa tampa vai ficar assim. Agora, nós podemos pegar o nosso térmico com a ajudinha de uma fita dupla face, posicionar ele em cima. E agora sim, a gente pode fazer uma segunda costurinha em volta de tudo isso, tá? Bem na pontinha do seu vivo. Quem quiser pode já aplicar o vivo e aplicar o térmico junto. Para quem tiver já mais habilidade, pode fazer com todas as etapas já prontas, tá? Aqui eu vou ensinar para as meninas que estão iniciando, então da forma mais simplificada possível. Com o nosso térmico já aplicado, a gente vai refilar tudo isso e tirar todo esse excesso de térmico. Nossa tampa tá prontinha. Aqui a gente já pode ajeitar o nosso vivo para ele criar forma. E a nossa tampa vai ficar exatamente assim. Agora vamos preparar o canal do zíper que vai nesta tampa. Agora, pro meu canal do zíper da minha tampa, eu peguei um pedaço de zíper, tá? Com já os dois cursores posicionados. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso de um zíper que ele dê a volta toda na minha tampa, tá? Esse pedaço aqui que eu peguei, ele tem 93 centímetros, tá? 93 centímetros, mas aqui a gente vai retirar um pedaço, porque nós precisamos fazer aqui um fole, para que essa tampa, ela abra numa proporção que eu quero. Se eu quiser que a minha tampa abra mais, então eu posso diminuir e fazer ele menorzinho aqui. Se eu quiser que a minha tampa abra menos, que ela não fique toda aberta para trás, eu posso aumentar. Então, aqui a parte do fole é conforme vocês acharem que fica bom. Aqui eu tenho um pedaço do meu material que eu tô fazendo o acabamento, que é o Milano preto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu cortei um pedaço com 7 centímetros, porque o meu zíper é malha 5, então ele tem 3 centímetros, tá? Então, se ele tem 3 centímetros, eu corto com 7, para que eu possa colocar ele posicionado em cima e colocar a outra parte, ó, dobrada assim. Então, a hora que eu encaixar aqui, eu só passo uma costura e desviro e já vai ficar com o meu forro. Então, a gente vai fazer isso juntos, tá? Com o meu zíper, eu só vou posicionar ele em cima do meu acabamento, direito virado pra cima, e vou sobrepor a outra parte, ó, só vou dobrar para que uma parte fique junta com a outra e vou passar uma costurinha, um pezinho de máquina. Segura tudo no lugar para que nada escape. Aqui eu gosto de virar e retornar a minha costura, tá? Deixar esse zíper bem presinho. Ó, assim. E agora é só você desvirar esse trabalho que você fez, ó. E vamos passar uma costurinha aqui pra rebater. Não esqueçam de já ter colocado os cursores. Ó, a gente vai ficar com os dois lados já com o material. Aqui é só tirar as sobrinhas. E a gente já vai ficar assim, ok? Com essa parte já pronta, eu vou pegar minha tampa, vou pegar os meus clipes e vou clipar toda essa minha tampa para verificar o que eu quero deixar
de fole, tá? Então, eu começo a posicionar em cima da minha marcação aqui, do meu meio. E aí, você só vai posicionar em toda a tampa. Só vamos clipar pra gente verificar o que a gente precisa tirar do excesso. Não é pra puxar esse zíper, tá? É só pra posicionar ele em cima. Ó, o zíper, ele cede bastante, então se você não posicionar ele direitinho, quando você fizer a costura, vai sobrar ou pode faltar, tá? Então, é só posicionar ele em cima pra fazer as marcações. Aqui a gente só vai marcar toda a tampa. Cuidado com as curvas, tá? Faz uma curvinha bem direitinha. Quando chegar aqui, é minha hora de definir o que eu quero de fole, tá? O meu fole, eu vou deixar ele com um pedaço assim, ó. Eu já vou passar pra vocês a medida que eu vou deixar o meu fole. Isso é opcional, tá? Isso é opcional. Então, eu vou deixar o meu fole com essa medida e vou continuar aqui, ó, a marcação. Ó, agora sim é só eu pegar, só continuar, ó, vou continuar em cima. Quando chegar aqui, eu vou fazer uma marcação, tá? Vou fazer uma marcação aqui de um pezinho de máquina, pra que eu possa refilar essa minha sobra, tá? Ó, vou cortar aqui. Então, eu vou deixar aqui exatamente 1 centímetro, pra que eu possa fazer a minha junção aqui e esse fole ficar perfeito. Então, passei pra cá um pouco e passei pra cá um pouco. Um pezinho de máquina pra que a gente consiga costurar e deixar esse canal aqui bem direitinho. Agora, a gente pode retirar todos esses clipes. Agora, eu só vou pegar a minha outra extensão. Aqui a gente arruma pra deixar bem retinho. Ó, certo? O que eu vou fazer? Com o meu zíper voltado pra baixo, ó, meu zíper voltado pra baixo, agora direito com direito, eu vou posicionar ele em cima e vou fazer aquela costurinha da mesma etapa que a gente fez. Posicionei e vou colocar ele fechadinho em cima. E agora é só passar uma costurinha, tá? Cuidado para que esse zíper não saia, ó, segura e passa uma costurinha. Um pezinho de máquina, como a gente tinha deixado. Depois que eu já fiz a minha costurinha aqui, eu vou desvirar, ó, só vou desvirar, vai ficar assim, com o acabamento dos dois lados, e vou passar uma costurinha aqui em cima pra fazer o acabamento, que eu fiz igual no outro lado, ó. E já posso fechar esse meu fole. Ó, fechamos assim. Agora, a gente vai posicionar aqui no meio, achar o meio. Vamos botar pontinha com pontinha. Vamos achar o meio dessa parte, ó. Aqui você pode riscar também e achar o meio, porque depois a gente vai precisar. E já estamos com o nosso canal pronto. Com o nosso canal pronto, é a mesma etapa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o nosso meio no nosso meio da tampa.
E vamos clipar toda essa parte. A gente vai clipar aqui para que a gente possa já costurar e passar o viés. Então, vamos lá, vamos clipar toda essa parte. Lembrando que a gente não vai puxar a nossa peça, o nosso zíper, né? Vamos só posicionar ele em cima, como a gente fez. E vamos encaixar ele aqui em cima. Ó, o nosso já tá todo clipadinho na nossa tampa, agora a gente só vai passar uma costurinha, tá? Em toda a volta. Costurinha em toda a volta, só prendendo todo esse zíper. Ó, cuidado com as curvinhas, tá? Faz as curvinhas bem bonitinha. Segura esse zíper, não puxa, não precisa puxar. A gente já fez a conferência e ele tá direitinho. Então, aqui, ó, a gente trabalha, joga os teus cursores e vamos costurar em toda a volta. Chegou na curva, pega um alicatezinho, segura ele, posiciona para que ele fique bem direitinho nas curvas. Ó, só posiciona ele. Para que não dobre, para que esse zíper fique bem posicionadinho, bem bonitinho. Levanta, ó, faz toda a curvinha. Depois é só continuar. Chegou na curvinha, segura o zíper, costura bem bonitinho, para que não fique dobrado, ó. A gente não tem a dobra, ó, levanta, segura e costura. Aqui a gente já está com o nosso zíper já colocado, ó. O que que a gente vai fazer aqui? Só a aplicação do viés, tá? Agora a gente vai pegar o nosso viés e vamos fazer a aplicação já nessa tampa, para que depois a gente só posicione no corpo principal. Então, aqui a gente vai ficar assim, e agora a gente vai passar o viés em toda a volta. É só posicionar aonde você fez a emenda, ó. Aqui é a hora para você já costurar bem rentezinho ao teu vivo, para que depois, quando você desvire, fique bem bonitinha essa tampa. É só você aplicar ele, ó, e costurar bem bonitinho, ó. Segura, posiciona bem bonitinho o teu viésinho. Ó, segura.
Quando chegar aqui, a gente já vai cortar o nosso viés. Não esquece de selar e fazer o acabamento dobradinho, tá? Ó, chegou aqui, a gente já dobrou ele. E aí, a gente só vai finalizar a costura. Ó, olha que maravilhoso que fica. Todo costuradinho, bem bonitinho. Aqui a gente sela. E já vai ficar todo costuradinho. Quando a gente desvirar essa peça, a gente vai ter um vivo bem aplicado. Ó, a gente já molda essa tampa. E vamos ter um vivo bem aplicadinho. E agora, a gente já está com a nossa tampa pronta. Vamos reservar a tampa junto com os corpos e vamos trabalhar agora no fole total da peça. Aqui a gente tem o nosso fole total da peça, que é essa parte maior aqui. A gente já vai pegar o nosso térmico, vamos passar uma fitinha dupla face só para ajudar a posicionar e não deslocar, tá? O que a gente vai fazer? Só sobrepor, sobreponha um sobre o outro e vamos costurar em toda a volta, ó. Só passar uma costurinha em toda a volta. Depois que a gente já costurou, só vamos retirar todo o excesso. Vamos já achar o meio da peça. Ó, achamos o meio. E agora, o que a gente vai pegar? Essa parte do corpo com a nossa parte principal aqui que a gente acabou de costurar. Vamos achar meio com meio, tá? Meio com meio. Vamos verificar. Ó, achamos meio com meio. Vamos verificar se vai ter uma sobra, tá? A gente sempre envia o nosso canal maior, porque nem todas as meninas costuram no mesmo tamanho. Então, aqui é só você posicionar, ó, quando chegar aqui na dobrinha. Quando chegar aqui, ó, pra fazer essa dobra, você faz o biquinho aqui, ó. Faz o biquinho. E continua, tá? Ó. Um dos lados já bateu, tá correto. E agora a gente vai lá pro outro lado. Deixei uma sobra pra que vocês consigam ajustar, tá? Ajustar. Ó, é só... Ele encaixa perfeito, tá? Ele encaixa perfeitinho. Então, aqui é pras meninas que tem alguma dificuldade de costurar na cremalheira correta. Então, a gente sempre vai deixar uma sobrinha para que vocês consigam verificar sempre a costura primeiro, para depois, olha, tem que ficar assim, ok? Então, aqui a gente vai ter que retirar só essa sobrinha aqui. Então, aqui tem um dedinho, eu vou ali, vou retirar esse excesso que a gente colocou aqui.
E aí, aqui eu vou fazer só uma marcação pra mim já retirar correto. Ó, então aqui eu vou ali, vou retirar esse, aqui deu 1,5 cm mais ou menos de distância que eu tenho que tirar, vou cortar. Eu já fui ali e retirei 1,5 cm, tá? Pra quem for fazer alça transversal, antes da gente aplicar o térmico, tem que colocar as meias argolas. Então, aqui é só você marcar 5 centímetros e achar o meio e posicionar aqui a sua meia argola. Aí, você vai fazer assim. Tem que ser antes do térmico, tá? Então, você posiciona e aí você marca 5 centímetros, acha o meio e posiciona aqui a sua argolinha, meia argola, tá? Como essa daqui a gente não vai colocar a meia argola e esse é um processo simples, então adiciona quem quiser. Esse é um opcional. Aqui a pessoa vai levar na transversal e já essa aqui só quer alça de mão. Então aqui a gente não vai posicionar. Aqui a gente simplesmente já costurou o térmico, agora a gente só vai posicionar com os nossos espelhos e vamos fazer toda a costura para que a gente coloque a tampa, tá? Aí, se você quiser colocar o tirantezinho para carregar ela na transversal, você tem que marcar aqui, achar o meio e já posicionar a sua meia argolinha aqui numa distância de 5 centímetros depois que você refilar, tá? Então, bora lá. Ó, com os meus meios encontrados, tá? O meu fole principal fica embaixo e o meu corpo fica em cima, tá? O meu espelho. Ó, meinho com meinho, vou passar uma costurinha, tá? Uma costurinha. Já achei o meu meio e aqui eu vou passar uma costurinha. Chega até o final, você tá vendo que aqui eu tô trabalhando é o meu espelho, não é o meu fole, tá? Ó, só puxo, olha como é simples. A gente não trabalha o canal maior, a gente vai trabalhar os espelhos que vão comandar a costura da nossa peça. Então, a gente costurou, achou o meio, costura e, ó, chega aqui, minha agulha tá virada, tá pra baixo, ó. Eu só vou encaixar ela com o meu corpo, ó. Só virar e encaixar. Aqui você já encaixa e costura. Vai bater exatamente bem certinho, ó. Levanta, encaixa tudo bem bonitinho e costura até em cima. Ó. E vai repetir o processo do outro lado. Do outro lado, você já pode cortar na medida certinha, um pezinho de máquina que nem você começou. E agora é só você contornar. Contorna tudo isso bem bonitinho, ó. Leva até lá embaixo, tudo bem bonitinho. Quando chegar ali no teu ponto final, você já puxa, ó, e faz a mesma etapa. Termina de costurar. Ele já vai ficar assim, ó, perfeitinho. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo com a outra parte, tá? Da frente, vamos repetir o processo na parte de trás, tá? É só encontrar meio com meio. E vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos costurar aqui, ó. Ó, vamos costurar até uma ponta. Chegou no meu final aqui, ó. Eu vou pegar o meu espelho e só vou virar ele, ó. Levanto, minha agulha tá posicionada pra baixo. Ó, virei o meu espelho bem direitinho, ó. E sigo até em cima. Você segura, posiciona o teu espelho lá, ó, na parte de cima. Pontinha com pontinha, ó. E costura. Ok? Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, ó. Já vou posicionar ele aqui, ó, pontinha com pontinha. E vou fazer todo o procedimento igualzinho do outro lado. Só mantém ele em cima, ó. Quando chegar ali no final, na pontinha, ó, cheguei até próximo da minha pontinha. Agora é só eu levantar, jogar todo esse corpo pra baixo e finalizar. Já estamos com o nosso corpo todo costurado,
tá? Ó, ele tá todo costuradinho. Agora, o que que a gente faz aqui? Ó, como ele tá todo costuradinho. Vamos tirar toda essa linhazinha, né? Porque a gente já não vai botar forro. Ele já vai ficar assim, costuradinho. Verifica se você costurou todas as partes, tá tudo bem alinhadinho. Aonde você cortou aqui, você já pode fechar, ó. Pra que não deixe esse etaflão solto. Só pra facilitar depois, quando você fechar a parte de cima, ó. Já verifica ali bonitinho, tudo. Tira a sobra que tiver aqui. Ó. Tiramos a sobrinha, ó. Ficou tudo bem bonitinho. E ele vai ficar assim. Vai ficar assim. Agora, a gente já vai passar o viés em todo esse corpo, para que a gente possa depois só aplicar a tampa, ó. Então, a gente aqui é só aplicar o viés. Aqui eu vou passar o viezinho preto, porque a minha peça tá toda trabalhada no preto, então, ó. É só abraçar e fazer a mesma costura que você fez no corpo. Vai até o final. Quando chegar lá no final, você deixa essa agulha pra baixo e vira esse corpo. Ó, vou até o final. Ó, cheguei no final aqui, ó. Parei, coloco minha mão pra dentro, jogo esse meu corpo pro lado, ó. Puxo o meu viés, já faço a dobrinha dele ali bem bonitinha, ó. E continuo toda essa minha costura em volta do meu corpo. Cheguei no final, vou até o meu final, ó. Minha agulha ficou pra baixo, minha mãozinha lá dentro, pego e jogo pra lateral, puxo o meu viés, ó. Já puxo, encaixo ele bem bonitinho, faço a dobrinha lá de cima, ó. E faço a costura de novo, até o final. E vou repetir esse processo do outro lado. Ó, chegou aqui. A gente já finaliza. Ó, ele vai ficar assim, ó. Olha só, bem costuradinho, ó, que bonitinho que vai ficar, tá? A gente vai repetir o processo do outro lado. A mesma coisa. Ó, vou abraçar o meu viés e vou costurar. É uma peça grande, ela é bem tranquila de passar o viés, então fica bem fácil da gente aplicar esse viés. Ó, cheguei aqui no final, minha agulha pra baixo. Ó, minha agulha ficou pra baixo. Eu só viro esse corpo, ajeito aqui, ó. Ajeito, dobro. E ele já faz todo o encaixe sozinho, ó. Ó, aqui. Então, aqui a gente só encaixa ele e vai indo. Cheguei no final. Jogo a minha peça pro outro lado, ó. Tá vendo que todo o encaixe ele faz sozinho das viradas, então a gente não tem dificuldade. Então, ó. E já finalizamos mais uma etapa do nosso viés. Ó, aí agora o nosso corpo principal, ele está totalmente pronto, tá? Totalmente prontinho, ó. Com o viés todo posicionado. Se você quiser colocar um bolso, tudo, você pode colocar, tá? A proposta aqui é que fique totalmente aberta para o cliente colocar os potezinhos e iogurte, maçã, tá? Então, acho que tá bem legal nessa proposta sem bolso. Então, mas se você quiser, você pode colocar um bolsinho aqui, alguma telinha e fazer um bolsinho pro seu cliente, tá? Então, essa parte tá finalizada, agora a gente vai aplicar a nossa tampa. A nossa tampa aqui não tem nenhum segredo, tá? A nossa tampa aqui não tem nenhum segredo. O que que a gente vai fazer? Vamos achar a nossa frente e as nossas costas. Então, a gente já tem aqui a medida do meio, ó, e a medida do meio que a gente deixou do nosso folhezinho aqui da tampa. Então, a gente vai encaixar meinho com meinho e a gente vai clipar toda essa peça. Ó, vamos clipar toda essa peça. Lembrando que a minha tampa tá posicionada pra dentro, ó.
A gente vai fazer todo o externo pra dentro e todo o interno pra fora. Meu alumínio tá todo pela parte de fora. Então, aqui a gente vai clipar toda essa peça. Vamos clipar tudo, bem bonitinho. Quando a gente já clipou toda a nossa tampa, o que que a gente vai fazer? Aqui, antes de eu clipar, tá? Eu vou abrir o meu zíper. Eu posso abrir todo esse meu zíper em toda a volta, ó. Vou abrir toda a volta dele. Você pode abrir ele total, tá? Segura e vai abrindo. Pode abrir ele todo total, para que facilite a nossa costura, ó. Abrir um lado, vai lá por dentro, enfia tua mãozinha lá dentro, ó. E abre o teu zíper do outro lado. Ó. Assim você já tá com a marcação já toda prontinha. E agora facilita pra gente costurar. Essa tampa entra, fica lá dentro, ó, solta, totalmente aberta. E o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai só costurar em toda essa volta. Ajeitando ele. E ele tem que ficar exatamente assim, ó. Ele fica perfeitinho. Tá? O que que a gente vai fazer? Uma costurinha em toda a volta e passar o viés e a nossa lancheira tá prontíssima, tá? Então, agora a gente vai fazer essa costurinha. A costurinha. Um pezinho de máquina, tá? Uma costurinha em toda a volta. Ó, prestem atenção para que esse zíper não desça. Então, ó, só costura mantendo esse zíper no lugar. Vai abrindo a tua peça. Vai abrindo a tua peça e vai costurando, tá? Ó. Segura, posiciona o teu zíper. O importante é que o zíper fique na beiradinha, bem bonitinho. Ó, vai abrindo a tua peça, você tem um espaço bem amplo pra trabalhar, ó. Dobra, abaixa, ó, tira o clipe, ó, e vai posicionando. Você vai ver que o zíper, ele vai fechar exatamente, tá? Ele vai fechar exatamente bem retinho, porque ele tá na medida correta. Ó, não deixa ele frouxinho não, tá? Porque ele vai sobrar em algum lugar se você não posicionar ele nas curvinhas bem direitinho, ó. Aí é só você fazer a costurinha, mantendo ele sempre na beiradinha, com beiradinha, ó, e costura em toda a volta. Ó, vai abrindo e jogando a tua lancheira. Aí você vai ver que o zíper vai ficar bem retinho e ele não vai sobrar nada. Ó, olha a minha mão aqui fazendo a abertura da lancheira, ó. Pra cada etapa que eu vou fazendo, eu vou virando a minha lancheira. Ó, curvinha. Faz a curvinha mesmo, tá? Não deixa esse zíper descer. Ó. Olha a minha mão puxando a lancheira, ó. Cada curvinha que eu faço, a minha lancheira vem junto comigo, fazendo o contorno, tá? Ó, cheguei aqui, vou virando ela, abaixo e vou fazendo o contorno do meu zíper, beiradinha com beiradinha. Ó. Vou puxando. Já estou lá no meu início de novo, ó. Já chegando lá onde eu comecei. Chegando aqui, cuidado do teu zíper, ó. Puxa o teu cursor. Joga ele pra lá, pra que você não passe por cima. Ó, cheguei no meu finalzinho aqui, ó. Já estou com ele prontinho. Meu zíper já tá todo posicionado. Viu que não tem nenhuma dificuldade na hora de colocar ele. Ele é bem prático. Agora a gente já vai pegar o nosso viés, ó. Joga essa alça lá pra dentro, pra ela não te atrapalhar. Ó, e vou pegar o meu viés e já vou colocar ele aqui, ó. Posiciono ele no final. Aonde eu comecei ali, ó. Posiciono ele aqui.
E já vou aplicar esse viés em todo o contorno da minha lancheira. E a gente já está com a lancheira prontíssima. Ó, faz ele bem bonitinho, tá? Mantenha sempre a distância do seu viés igual, para que depois, quando você desvira esse zíper, ele não fique menor numa parte, maior na outra. Então aqui, ó, é só posicionar ele bem bonitinho em toda a volta, ó. Vai pegando a tua lancheira, vai dobrando ela como você aplicou. Como você aplicou o zíper, ó. Cada vez que você for andando, a sua lancheira tem que ir virando, tá? Ó. Então aqui a gente vai contornando, ó. Vai contornando e vai aplicando o nosso viés. Para ele ficar também com uma distância bem bacana. E que quando a gente desvira essa peça, esse zíper fique do mesmo proporção de tamanho, ó. Põe a mãozinha lá dentro, ó. Abaixa bem a peça. Encaixa e costura. Capricho, tá? Porque essa parte aqui o cliente vê bastante, principalmente aqui na tampa, porque ela fica com abertura total, então o cliente consegue ver esse viés. Então é só contar com bastante paciência e calma aqui, ó, que ela é bem tranquila de trabalhar, tá? É uma das peças mais tranquilas que a gente já fez até hoje de confeccionar. Foi a nossa lancheira lanchinhos, tá? Vai virando e vai posicionando, ó. Puxa. Vai virando ela, deita. Já estamos finalizando aqui. Ó, o teu cursor no final. Ó, cheguei aqui, meu cursor, eu vou jogar ele pra lá. Puxa ele, ó. Só um bocadinho pra que você não passe por cima. Joguei. Aqui, eu já vou cortar a medida que eu quero pra mim fazer a minha dobrinha lá de acabamento, ó. Dobra bem bonitinha. Capricho, tá? Ó, não deixa essa pontinha aqui, ó, aparecendo. Então, dobra bem bonitinho e faz esse acabamento bem retinho. Dobrei, deixei meu acabamento bem retinho. E agora venho aqui, ó, e vou finalizar minha peça. Ela já tá toda maravilhosa por dentro, ó, quando a gente vai puxar aqui pro cliente, ó. Ela tá toda bem feitinha. Agora a gente vai desvirar. É uma peça grande, então é bem simples de desvirar, ó. Joga tudo pra fora. Ajeita tudo no lugar. Tira os fiozinhos que tiver aparecendo, tá? Pra que a gente não fique com nada aparecendo, ó. Ajeita bem os cantinhos, ó. Ele vai ficar bem quadradinho. Ajeita bem os cantinhos. Do outro lado igual, ajeita bem os cantinhos, ó. Ajeita bem. Tira esses fiozinhos aqui, ó, que tiver sela. Ó, vamos ajeitar bem, olha que bonitinho, ficou bem quadradinho, tá? Ajeita tudo no lugar. Abre bem a tua costura pela parte de dentro.
Agora, a gente já pode fechar essa tampa jogando esse zíper todo pra baixo, ó. Molda bem o teu vivo, joga todo esse zíper pra baixo. Vamos fechar a nossa lancheira. Ó, esse zíper vem pra cima. Esse zíper vem pra cima. E aqui a gente vai fechar a nossa lancheira dos dois lados. Ajeita tudo. Ai, ela ficou tão linda. Ó, o resultado da nossa peça.